Cumprimenta a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos cumprimentar os ouvintes, diga assim: a paz do Senhor. Nós ouvintes, a vitória é sua, é nossa, pelo nome e pelo sangue de Jesus. Glorifica mais a Jesus. Vamos cumprimentar os visitantes dizendo: sois bem-vindos em nome. Essa igreja ama, volte sempre. Mais palmas que agradece a Jesus. Pega a tua Bíblia no livro de 1 Samuel 15, versos 22. A nossa irmã Adriana vai ajudar aqui. Mais palmas e glória a Deus. Livro de 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Eu saúdo a amada igreja na santa e poderosa paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Tem por título: Deus manda Samuel repreender a Saul. Glória a Deus. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Podemos ler de glória a Deus, igreja. Alguém da procura, diga: espere por mim. Aleluia. Diz assim: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Glória a Deus. Fala assim comigo: Jesus, que goteja como chuva, tua doutrina em mim. Pode glorificar a Cristo. Glória a Jesus. Para que você entenda esse mistério na Bíblia, nós vamos falar primeiro quem era esse rei Saul. Muitos de vocês sabem, mas vale lembrar que é o primeiro rei de Israel. E esse foi ungido por Deus por intermédio de Samuel. Então, era um homem de estatura alta, era um homem valente, guerreiro, e que Deus sempre estava operando através daquele homem. Mas eu acho uma coisa muito interessante: sempre que ele ia na peleja, ou seja, na luta, ele consultava a Deus. E ele foi obediente a Deus. Mas quando Deus ele dá uma ordem a um homem, ele executa, Deus é com ele. E o inimigo, a Bíblia diz que ele está em nosso derredor. Ele urra como um leão e busca oportunidade para nos tragar. É isso que a Bíblia diz. O que quer dizer isso? Satanás está de olho em nós. E quando ele descobre uma pequena brecha, uma falha, ele investe ali porque sabe que ali vai ter êxito. Quem entendeu diz amém. Então ele observou e viu que aquele homem, apesar de ser um homem de Deus, ungido por Deus e estabelecido rei de Israel, ele tinha um ponto fraco: bênçãos materiais. Numa certa feita, Deus usa Samuel e disse: Deus manda te falar, vai na peleja, Deus é contigo. Mas ele manda te dizer: não pega nada, nem ouro, nem prata, nem animal, nem ser humano nenhum. Deus manda você eliminar todos. Primeiro que Deus sabia o coração daquele homem, sabia que ele não obedeceria mais, porque quando o ser humano ele corrompe, Deus ele sabe. Mas mesmo assim Deus dá ordem e oportunidade, e usa pessoas para alertar. E ele foi e venceu aquela guerra.
Mas na hora de queimar o ouro, destruir as joias, ele pegou para si. Na hora de exterminar o gado, que era um gado muito bom, ele levou para ele. Na hora de eliminar aquelas pessoas que Deus mandou matar as crianças, adúltero, velho, tudo, para matar tudo. Por que Deus mandou fazer isso também? Porque eles eram idólatras. E se eles fossem para Israel, a idolatria também chegaria. Quem entendeu, bate palma e dá glória a Deus. O que acontece? Ele levou aqueles moços fortes, as mulheres formosas e tudo que poderia servir de escravo para ele e sua nação. Mas Deus, ele avisou a Samuel. Samuel foi então de encontro a Saul. Saul, como é que foi lá? Nós vencemos a guerra. Foi uma vitória tremenda sobre aquela nação. Mas Samuel disse, mas eu ouço mugido de vacas. Isso aí é porque eu trouxe para oferecer em holocausto a Deus. Mas qual foi a ordem de Deus? Acabar com tudo. É para eliminar tudo. Mas o crente, quando ele corrompe, sempre ele tem um argumento, um versículo isolado na Bíblia, já viu? Tem pessoa que você fala assim, irmão, a Bíblia diz que não pode divorciar e casar de novo. Mas bom seria que o homem não vivesse só. Mas e o restante? Porque a Bíblia diz que casamento é só um, até que a morte o separe. Isso aí eles não falam. E com esse rei não foi diferente. Ele parou, observou e disse, eu trouxe essas vacas bonitas para servir em holocausto para Deus. Samuel disse, o melhor é o obedecer do que o sacrificar. Bate palma e dá mais glória a Deus. O coração daquele homem não tinha mais jeito. Se corrompeu por causa de bens materiais. Acabou-se ali o reinado daquele homem, no sentido que Deus não estava mais na vida dele. Sabe como é que foi o fim desse rei? Primeiro que ele foi envergonhado porque Davi, um homem pequenininho, que foi ungido rei no lugar dele, derrotou um gigante. Esse gigante, irmão, ele derrotava vários exércitos, porque era um homem alto e bom de guerra. Davi, pequenininho, com a pedra, lançou sobre a fronte daquele homem, daquele gigante, e derrotou. O homem, o ser humano, quando ele não obedece mais a Deus, ele também perde o poder de Deus, porque ele está em rebelião com Deus. Aí você pensa, mas aí acabou o reinado dele. O fim desse homem foi se lançar contra a sua própria espada, ou seja, se matou. Quem entendeu diz amém. Amém. Depois que ele se corrompeu, a Bíblia diz que vinha um espírito mau da parte de Deus atormentar aquele homem, incorporar na vida daquele homem. Por que isso? Desobediência, você perde a proteção do Espírito de Deus. E ele consultava os profetas e Deus não falava mais nada. Então ele foi consultar quem? Os bruxos, as bruxas, melhor dizendo, uma mulher especial. Antes ele mandou perseguir todos os bruxos, todos os adivinhos e matar todos. E de repente aquele homem chega na casa daquela mulher, que só ela que sobrou de bruxo naquela região. Ela já assustou, pronto, lá vem o rei me matar também. Não, eu vim que você venha consultar o meu Deus. Como é que um bruxo vai consultar a Deus? Quando foi consultado ali antes da morte dele, ela disse, eu vejo alguém subindo do alto, quer dizer, lá de baixo, subindo para cima. Quer dizer, eram os próprios demônios dando adivinhação para aquele homem, para aquela mulher a respeito daquele homem. Então, meu irmão, minha irmã, você está fora da doutrina? Você quer saber se Deus está na tua vida? A Bíblia diz que não.
por causa da sua rebelião, por causa da sua desobediência a Deus. Muitas das vezes nós consultamos a Deus, como hoje eu estava falando com um pastor, e ele falava sobre óculos escuros, eu conversava com ele porque nós postamos alguma coisa sobre isso hoje, está lá, pode olhar. E ele falou assim: não, mas eu prefiro obedecer então. Eu disse para ele essa passagem: melhor é obedecer do que o sacrificar. Olha, pastor, pela minha salvação eu sou capaz de largar tudo, mas eu quero a minha salvação. Bate palma e dá glória a Deus aí. Hoje, em nosso meio, quantos crentes Saul nós temos? Ah, mas o pastor está apertando muito sobre o louvor. Ah, eu acho que não tem nada. O melhor é o obedecer do que o sacrificar. Você vai sacrificar a tua alma para louvar hino de pessoas mundanas? Você vai usar 2 telefones, um para a igreja e outro usar o zap? Você vai arriscar a tua salvação? Você vai esperar casar de novo tendo teu cônjuge vivo? O melhor é o obedecer do que o sacrificar. Bate palma e dá glória a Deus aí. Tem pastor que diz assim: olha, é melhor o irmão casar de novo e fazer a obra de Deus. Melhor, peraí, vai perder a salvação. Não adiantou nada, está perdendo tempo. Então eu quero que vocês prestem bem atenção nessa mensagem de hoje. Como um homem na estatura de rei que ele estava, num nível muito bom, num patamar ótimo, deixou de ser rei para ser um suicida. Perseguia Davi, o homem de Deus, um homem que consultava a Deus e Deus respondia, e agora Deus não mais respondia, ele foi consultar a macumbeira. Por que isso? Porque não obedecia mais a Deus. Tem tanta coisa em nosso meio. Você já viu o espírito voltar? Uma pessoa que morrer voltar? Impossível, de acordo com a Bíblia. Não tem como a pessoa voltar, mas os demônios sim vêm para enganar, incorporar e dizer que aquela pessoa que morreu, na verdade, são demônios enganadores. Tem pessoas que começam a crer na Bíblia, de repente começam a crer em pastores mundanos, ou em pessoas que se dizem ser cheios do Espírito de Deus, na verdade não é. Então, meu irmão, minha irmã, preste bem atenção nessa palavra. Quantos começaram obedecendo a Deus? Quando começaram realmente entregando teu corpo, tua alma a Cristo, obedecendo em todos os sentidos, mas num determinado momento da vida, ela pendeu para o pecado. Se não é dinheiro, às vezes é a carne mesmo, o adultério, a prostituição, jogos, alguma coisa prendeu alguém, enganou alguém. Nesse caso aqui foi o dinheiro. Nesse caso, o dinheiro chamou a atenção desse homem. Essa era a fraqueza de Saul. Qual é a tua? Pastor, eu tenho sim uma fraqueza, eu converso demais. Pede a Deus para colocar um freio em tua boca. Então, meu irmão, minha irmã, como é que está a sua situação perante a Deus? Você se diz cristão, mas você está igual Saul? Saul foi enviado um espírito mau da parte de quem? De Deus. Ele incorporava aquele demônio, aquele que ele perseguia Davi, tinha que tocar a harpa para aquele demônio sair do corpo. E tem pessoas que dizem que Deus revela. Ah, eu sou pregador, Deus revela, mas vive com um capiroto no corpo. É impossível servir a dois senhores. É impossível uma fonte jorrar água doce e salgada ao mesmo tempo. Quem bate palma e dá glória a Deus. Aí tem gente que murmura, irmãos, graças a Deus me dedico muito à minha vida a Cristo, busco muito a Deus, e penso muito e falo muito com Deus antes de tomar uma decisão. Você já imaginou? A igreja está cheia, graças a Deus. Domingo que vem a Santa Ceia vai estar mais cheia, faltou muita gente. Mas se essa igreja aqui fosse como as outras, liberasse o WhatsApp, Facebook, divórcio, louvores mundanos, né? Não estaria mais cheia do que está hoje? Todo pastor gosta de igreja cheia, não é?
Mas o pastor espiritual, ele sabe que a doutrina, ela vai afastar alguns, e quem vier é porque está com fome da verdade e de justiça. Então o pastor, ele quer ver a igreja cheia. Uma pessoa disse para mim uma vez: pastor, se o senhor não liberar o WhatsApp, ninguém vai vir para a sua igreja. Olha, irmão, engano do diabo. Porque a Bíblia diz assim, Jesus falou: as ovelhas são de meu pai, ele me dá e eu a dou a quem quiser. Quem bate palma, dá glória a Deus. Aí você pensa assim: ah, mas eu acho que o pastor Eduardo está errado. Então arrisca a tua salvação. Arrisca aí, vai, continua errando, continua pecando, continua desobedecendo. Faz igual o Saul. E Deus vai te dar várias oportunidades para você consertar. Você acha que Deus enviou o espírito mal só para ver aquele homem atribulado? Não, é para ele ver que ele precisava de conserto. Às vezes a pessoa está errada, tem que se consertar. Deus permite diversas coisas. Para quê? Conserto. Deus, ele é o maior interessado que você se conserte e seja salvo. Então eu quero que você reflita nessa palavra, você ouvinte dessa palavra, e conhece a doutrina a fundo já. Pastor, eu conheço doutrina, eu via a doutrina desde pequenininho. Eu sei que tem gente aqui, tem gente me ouvindo que conhece. Eu conheço muito mais do que o pastor, mas você não obedece. A Bíblia diz: crê que existe um Deus, creste bem. Irmãos, até Satanás conhece, mas ele não obedece. Conhecimento sem obediência é nada. Não adianta nada. Quantas pessoas me disseram no começo dessa obra: desse jeito a igreja não vai crescer. Hoje estamos aí até fora do país. Por quê? Porque a obra de Deus. Um certo homem me liga e diz: pastor, como é que vocês não têm dinheiro? Quer dizer, a igreja não é rica, mas a sua igreja cresce. Eu disse: olha, Deus me deu uma ordem. Eu passei adiante e obedeço, exijo dos meus membros que obedeçam. A igreja tem que crescer, porque ela é de Deus. Amém? Quem bate palmas? Eu estudei 2 livros da Bíblia, estou terminando o Atos dos Apóstolos. Eu achei interessante o Atos dos Apóstolos. Estou na parte onde Saulo se encontra com Jesus e cai ali cego, né? Estava estudando ainda ontem. E o interessante é que na Bíblia está dizendo assim, que eles perseguiam a igreja de Cristo, mas ela continuava a crescer. Não adianta perseguir, não adianta falar: ah, o pastor Eduardo está errado. Teve um pastor que nós tinha aqui, um rebeldão, né? Ele falou assim para o irmão, para alguns irmãos: a igreja do pastor Eduardo não vai crescer. Aí ele disse: por quê? Perguntaram a esse homem. Porque ele é espiritual demais. Vai, irmão, que conversa é essa? Agora a igreja está crescendo, ele fica cercando a irmã, querendo pregar, né, irmão? Ah, fala para o pastor que se ele quiser que eu pregue em São Paulo, eu vou. Vai pregar lá na China. Que não. Por que, irmão? Porque eu estou doutrinando as ovelhas. Olha, Jesus falou para Pedro: apacenta minhas ovelhas. Eu estou apacentando aqui. Estou ensinando a verdade. Estamos vamos dizer assim, a obedecer. Porque o melhor é obedecer do que o sacrificar. O que quer dizer essa palavra a fundo, pastor? Olha, naquela época, eles pegavam animais e sacrificavam para Deus. Hoje não é mais assim. Hoje o sacrifício é orar, jejuar, vir para a igreja, que é o culto racional, não é isso? Aí a pessoa está sacrificando lá, tá? Ó, eu vou jejuar o dia inteiro, pastor. Eu vou orar os 4 horários, os 3 horários, vou orar o dia inteiro. Você está orando, está jejuando, está sacrificando, não está? Mas você está obedecendo a Bíblia? Você está obedecendo a doutrina? Então é sacrifício de tolo. Então é melhor você obedecer do que sacrificar. Não que você não deva jejuar. Você tem que jejuar, você tem que orar. Mas se você não estiver obedecendo a doutrina, você está perdendo o teu tempo. Por que eu estou dizendo isso? Vocês se observaram aqui na palavra, está escrito aqui Samuel falando: eu trouxe para sacrificar a Deus. Quer dizer, as vacas para sacrificar a Deus. Aí você está ouvindo essa palavra, chega na tua casa, você vai ouvir lá aqueles hinos mundanos, vídeos
outras coisas a mais, você vai pecar contra Deus lá. Ah, não tem nada porque eu conheci fulano que falou que não tem nada, meu avô, minha avó, minha tia falou que não tem nada. Vai terminar igual Saul. Mas antes de se lançar a espada, Deus deu várias oportunidades àquele homem. Deus deu vários alertas àquele homem, para que ele se dobrasse o teu joelho no chão e dissesse: Senhor, ó, eu fiz algo errado, mas eu estou nesse momento pedindo perdão, e de hoje em diante eu não vou pecar mais. Mas ele não quis se humilhar. Por quê? Era o rei de Israel. Ele, como rei, pensou: eu no status de rei, o homem mais importante de todo Israel, e se fosse obediente, o homem mais importante na terra. Mas era um rebeldão, né? Eu vou me humilhar, eu vou dizer: eu estou errado, Samuel, e Deus me perdoe. Não, eu vou continuar firme nisso aqui. A Bíblia diz que pode outro cego guiar outras pessoas. Um cego guiar outro cego? Pode, igreja? Quando você vê uma pessoa segurando a mão do cego, ele não é cego, é? Porque ambos cairão no mesmo buraco. Ele estava cego espiritual. O desejo ao dinheiro fez com que ele se desviasse do caminho da verdade. Como é que está a tua vida hoje aí? Quantas pessoas falam: não, mas eu sei, eu não concordo, fazem motim, reúne para dizer: não, eu não concordo com o pastor acerca disso ou daquilo. Você não está discordando de mim, não, está discordando do próprio Jesus, da própria Bíblia. Como foi Saul, você vai para o mesmo lugar, mas antes Deus vai permitir diversas coisas para que você se conserte. Qual é o teu estado agora, se você está em rebelião contra Deus? Está sacrificando no jejum e na oração, mas não obedece a Deus? Sacrifício de tolo, meu irmão, minha irmã. Hoje chegou a hora de você falar: não, eu vou me humilhar. A partir de hoje, ir no mundano não. A partir de hoje, o WhatsApp não. A partir de hoje, televisão não. A partir de hoje, aquilo que o pastor pregar, eu vou crer que é de Deus e vou obedecer, porque obedecer é melhor do que o sacrificar. Glória a Deus. E Saul, você achou o quê? Ah, eu sou o rei, eu sei o que é melhor. Quantas pessoas podem ter alertado aquele homem? A Bíblia não relata, mas pode ter alertado o irmão: Saul, conserta-te, você pegou o que não é seu, Deus falou para não pegar. Vai até o homem de Deus, se humilha e peça perdão. Sabe o que ele foi fazer ainda mais? Foi matar os profetas de Deus. O homem estava louco. Ele não tinha mais, vamos dizer assim, sanidade mental perfeita para ser rei. O homem estava louco. Estava matando aquilo que ele achava que tinha que matar. Estava falando o que queria. E por último, insultou a Deus quando foi consultar a bruxa, a macumbeira. Tem irmãos que é tão cego que vai atrás de profeta que nem obedece a Deus, é coisa nenhuma. Bate na porta do profeta, eu vou lá. Mas o irmão é de Deus. Ah, ele assiste uma televisãozinha, tem um WhatsApp para falar com a família, mas é de Deus. Como assim é de Deus? Está errado. Se ele fosse de Deus, ele obedecia a Deus. Quem é que está usando esse profeta de Baal? Deus não é. Então eu quero que você reflita nessa mensagem. Para de ficar batendo na porta de profeta. Esse que não obedece. Mas cada igreja prega uma doutrina, irmão. A doutrina é a Bíblia. Não tem outra. Então eu quero que você reflita. Eu quero que você pense como está a tua vida perante a Deus. Às vezes a situação desse profeta está pior do que a tua. Tu vai permitir que ele ponha a mão na tua cabeça e profetize o quê? Se ele não tem vida com Deus. Quem tem vida com Deus é quem vai na peleja, e a ordem que Deus dá, ele obedece. Quem bate palma, dá glória a Deus. Olha, irmão José me chamou uma época para nós ir orar para a parentela dele, numa campanha que o pastor lá no final não apareceu, na cidade de, se eu não me engano, esqueci o nome da cidade agora,
uns 300 quilômetros daqui. Aí eu tinha uma folga por semana. Trabalhava numa empresa, uma folga por semana. Ele falou, eu falei, vamos. Levantamos 5 da manhã e vamos. Mas quando eu levantei o jejum ali, Deus falou assim, tu vai naquela cidade e tu não come nem bebe nada lá. Deus falou o quê? Não come nem bebe nada lá. Como? Vamos embora. Quando chegou lá, que nós oramos para a tia do irmão José, no final da oração, estava lá um banquete de tudo que gordinho gosta. Eita glória! O irmão Zé apontou para a mesa e falou, Deus falou que eu não posso comer. Ele falou, se você não vai comer, eu também não vou. E vamos orar aí mais. Saímos para orar para o pessoal lá. Ô luta grande. Deus é fiel, né, irmão? 300 quilômetros para ir, 300 para voltar. Ô glória! E eu vi lá aquelas bolachinhas que eu gosto muito. Quebrador, rosca molhadinha. Naquela época não tinha diabetes, podia comer tudo que rastava na terra, não tinha problema. Mas Deus falou. Fomos, fizemos a obra e voltamos na bênção, porque Deus assim ordenou. Porque o obedecer é melhor do que? Pronto. É igual a história do profeta velho, você já viu? Vai naquela cidade, profeta de Deus, e não coma nada naquela cidade. Não durma nem lá. Mas o profeta velho, quando ele viu o profeta de Deus falando e Deus honrando, ele falou, eita, não posso aceitar. Irmão, se tiver um profeta de Deus aqui no Goiás, Deus precisa mandar um da Bahia? Ué, Deus vai usar aquele que é de Deus que está perto. Por que Deus mandou outro para lá? Porque o profeta velho era rebeldão. Não é, irmão Zé? O profeta velho era rebeldão, Zé sabe. Meu irmão sabe porque ele vai estar mais velho que eu, conhece mais, né? Então, Deus envia o profeta, profetiza, fala. Quando ele vai embora, o profeta fala, epa, Deus é na tua vida. Você sabe como é que o falso profeta chega? Ele começa a falar, bala, 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 Deus é contigo, varão de Deus. Dá uma sapateada para lá, um saltinho para lá, né? Parece aquele dançador de balé. É assim que eles fazem, irmão. Deus é contigo, varão. Oh, Jesus, misericórdia. É assim que eles fazem. Deus é na tua vida. Bala, 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 bala. Eu estou vendo que não estou sentindo a presença de Deus. Esses dias a minha menina estava ouvindo não sei o que era aquilo, acho que era uma pregação da menininha. E ela falou assim, Deus é na tua vida, meu irmão. Eu falei, ih, é rebelde. Ela falou, pai, mas como é que o senhor sabe? O senhor não sabe nem que é. Desse meu irmão eu conheço. Isso é rebelde. Pode pesquisar que é rebelde, não é que era mesmo. Que o falso profeta, irmão, ele dá uma olhadinha, dá uma rodadinha, fala em língua, pula, dá uma sapadinha assim, com aquele cabritinho de lado, faz o movimento do avião que vai cair, dá um abraçado, irmão, bala, 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 Deus é na tua vida, varão. É desse jeito. O profeta de Deus, mas ele é caladão. Quando ele abre a boca, sai fogo. E Deus confirma a profecia. E o profeta velho falou, olha, Deus está contigo. Bala, bala, meu irmão, né? Você está um exemplo aqui, né? Fosse hoje era meu irmão. Olha, Deus mandou você ficar comigo aqui, dormir lá e comer comigo. É, meu irmão, vai lá. Não, mas Deus me disse para mim ir embora. Mas eu também sou profeta. Quer dizer, tem gente que fala, eu também sou crente, eu também sou pastor, eu também sou evangelista, eu também sou pastor presidente. Né? Levou ele na conversa e ele caiu na lábia do lobão. Quando ele comeu, ele morreu. Então, meu irmão, então, minha irmã, preste atenção. Se Deus te deu uma ordem, ela tem que ser o quê? À risca, executada à risca. É melhor obedecer do que sacrificar. Então, irmão, eu quando eu era de outro ministério, eu não dava trabalho para pastor. O pastor falava, eu obedecia. Só que eu ia no regulamento interno da igreja. Meu líder falou que não pode. Como é que você falou que pode? Ué, vou obedecer aqui, está no regulamento da igreja aqui. Ó. Nosso líder prega isso, então vou obedecer que o nosso líder manda.
Muitos diziam, não, mas ele está velho, não sabe o que faz. Eu sei. Não, peraí, está errado, vou obedecer meu líder. É assim que eu fazia, assim você deve fazer. Se alguém é de Deus e diz que isso é errado, ou aquilo pode ou não pode, obedeça. Porque o melhor é obedecer do que o sacrificar. Mas palmas que engrandece a Deus. Glória a Jesus. Deus é bom. Amém, igreja? Deus é bom, não é? Quem recebe essa palavra, bate palma e dá glória a Jesus. Glória a Jesus. Quando eu dirigi a primeira igreja na IPDA, eu estava dirigindo a igreja lá, nosso irmão, nosso líder que Deus levou, falou assim: todo mundo pega o dinheiro e coloca na conta da igreja aqui. Aí os irmãos falaram: pastor, como é que nós vamos pagar o aluguel? Eu disse: olha, vamos obedecer, porque o homem é de Deus, alguma coisa vai acontecer. Todo mês aparecia um casal na porta da igreja, devolvia o dízimo que dava para pagar o aluguel, irmão, depois que eu tinha enviado tudo. Sobrava um pouquinho ainda, ia embora. Todo mês esse casal voltava de novo, dizimava e sumia, eu pagava o aluguel, porque melhor eu obedecer do que o sacrificar. Tem que obedecer, igreja. Tem gente que eu não concordo com o pastor Eduardo. Olha, eu vou continuar vindo aqui, eu ouvindo esses hinos aqui, vou continuar vendo o vídeo do King Kong, do Mazarop, e não tem nada. Vai, abestado. Vai, tu vai para o mesmo lugar que foi a Saul. Tu vai para o mesmo, você está se matando, está matando a sua alma. Sua alma está chorando por dentro, você está, tome alma, tome, eu sou um rebeldão. Fala logo assim, dá logo um berradinho, sai pulando. É um bode. O bode, irmão, não tem conversa com o bode. Nós tínhamos um conhecido que ele trabalhava num caminhão e eles iam entregar veneno. Acho que o cara sabe o que é isso, né? Entregar veneno assim. E o cabra foi entregar veneno numa fazenda e implicou com o bode. Deu logo uma cacetada no bode, implicou com esse bode, judiou desse bode. Irmãos, toda vez que esse irmão ia na fazenda, o bode olhava para ele em cima. O bode é terrível. Irmão, dá cabeçada. Ele falou: nossa, mas esse bode não me deixa em paz. Porque ele implicou com o bode implicou com ele. Era dois bodes, né? Irmão, o bode, quando você prega a verdade que dá logo, puxa na alma, ele dá uma berradinha e fica brabo. Quando o pastor bate, o bode berra, é aquele hino. Mas a ovelha fala: meu Deus, eu tenho que me consertar. A ovelha, irmão, ela fala: não, eu estou vendo que o negócio é sério, de hoje em diante eu não vou mais desobedecer, eu vou obedecer meu pastor. Porque a Bíblia diz: obedecei vossos pastores, que hão de dar conta de vossas almas. Então é isso. Obedece, igreja. Você acha? Eu estava dizendo para um pastor hoje: olha, ser líder não é fácil. Quando toma, muita gente fica com raiva da gente. Fica, irmão, torta o bico quando vê esse pastor é muito salgado. Ô, irmão, estou zelando pela tua alma. É melhor você obedecer do que se sacrificar. Pode ser que o amanhã seja tarde demais, como foi para Saul. O homem atribulou, ficou doidão. Ficou doido. Atribulou. Você lembra que aconteceu com aquele irmão que falou que essa obra era revelada pelo diabo? Cadê ele? Ficou internado quantos meses no manicômio? Está doido. Está aposentando como doido. Porque a obra é de Deus. Tem gente que fala: essa doutrina é fraca. Essa doutrina aí, não dou conta não. Essa igreja não é de Deus não. É muito proibição. Viu o exemplo do irmão lá? Cadê ele? Está doido. Teve aqui esses dias, né? Ficou doido. Ele falou o quê? Essa igreja é revelada pelo diabo, não é por Deus não. Olha lá, está no manicômio, ficou doido. Vai aposentar como doido. Veio, pediu perdão, mas não resolveu. Porque às vezes tem pessoas, irmãos, que ele nem consulta a Deus. Abre a bocona e fala: irmão, chega na tua casa, dobra o teu joelho, ou aqui mesmo, e fala: Senhor, esse pastor está pregando, é do Senhor mesmo? Você vai ficar surpreso. Mas quando isso acontecer, pega lá o CD, os livros mundanos da teologia satânica, as porcariadas que você tem, aquele bermudãozinho que você guarda lá, taca fogo nessa porcaria. Eu tinha aqui uma pilha de CD de louvor, mundano de todo jeito. Era Cristina Melardo, era Barrosa,
Pode falar o nome não, né? Tinha tudo aí. Às vezes eu colocava o hino da Melado, você lembra dela? Aí um dia saiu minha esposa, saiu todo mundo, fiquei sozinho. Falei, bom que eu vou ouvir o hino da Melado hoje. A voz bonita, né? Taquei o hino da Melado aí, comecei a ouvir. Aí de repente apaguei. Aí eu sonhei que a Melado estava em casa. Eu tinha um caso com ela. E nesse caso tinha um nenenzinho que era nosso. Aí eu falei, aí eu acordei atribulado, já todo suado, misericórdia, a Melado é rebelde. Eu pensei, que conversa é essa, Jesus? E segundo as pessoas, a Melado já foi de doutrina, mas não é mais. Aí eu parei, pensei, meditei e falei, esse negócio está errado. Comecei a fazer prova com Deus. Foi um dia eu tomei a decisão, peguei tudo quanto é CD, fui pegando. As meninas eram tudo pequenas, né? Mãe, meu pai vai tacar o CD tudo fora. Falei, vou, dei-me aqui. Fui jogando, dei fim, nunca mais ouço essas porcarias. O negócio é sério, igreja. Que adianta você pregar que é pecado, você está ouvindo o hino da pessoa que está no pecado que você prega contra. E aí, adiantou alguma coisa? Você está pregando contra o adultério, aí você está ouvindo a pregação daquele pastor que está em adultério. Está pregando contra a política, mas pôs lá a mensagem daquele pastor que é político. Meu irmão, você está vomitando e tornando a comer o vômito. Não adiantou nada. Tem gente que fala, mas eu vou ouvir porque o irmão já foi o quê? De Deus. Mas é de Deus? Não é mais. Obedeça, irmão. Você acha que vai me chegar nesse nível aqui? Não teve algumas coisas que Deus teve que falar comigo? A questão dos horrores foi assim. Deus teve que falar comigo, irmão, e saiu pilhas e pilhas de CD daqui. E nunca mais voltou para a honra e a glória do Senhor. Aquele cantor lá, como é que eu vou chamar o nome dele? O Nascimento, né? Aquele, né? Esse aí, o Nascimento. Não faço assim, né? Eu ouvi um CD dele que chega furou aí. Mas um dia eu estava passando num lugar, eu acho que eu estava comendo em algum lugar, não sei, estava a besta quadrada ligada, na época da política, eu lá comendo, porque aquele homem já foi de doutrina. Já foi de quê? Mas não é mais. E eu vi ele dizer assim, ô glória, vote em mim, Nascimento. E eu falei, o quê? Ih, tô fora. Se corrompeu. Aí um dia, eu ainda estava com a dúvida no coração, deitei para dormir, sonhei que eu estava mais a irmã Adriana e Santos viajando, de um carro para lá, carro para cá. Parei, vamos dormir no hotel. De repente bate na porta. Quando eu abro a porta, era o Nascimento, bêbado igual um gambá, com a garrafa de uísque na mão, dizendo, eu estou com fome, tem uma comida aí. Eu falei, vamos dividir aqui, irmão Nascimento, né? Vou falar o nome dele, né? O irmão Mato. Aí coloquei lá e ele comeu umas 2 garfadas e falou assim, não, eu não consigo comer mais não, meu estômago está enjoando que eu estou bêbado demais. Eu disse, ô irmão Mato, ô irmão Nascimento, tu bebe? Ele falou assim, só uísque. E saiu para lá. Quando eu acordei, eu falei, tá queimado. Um homem não é de Deus não. Aí você está com dúvida no seu coração aí, faça prova com Deus. Senhor, esse pastor está pregando aí, é do Senhor. Fala comigo de hoje em diante, eu vou ser um ex-rebelde. Bate palma e dá glória a Deus. Glória a Jesus. Amém. Fala assim, Jesus, eu recebo essa palavra na minha vida. Bate palma e dá glória a Deus.